torcedor da boa política, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Jogo Rápido Alesc, o podcast onde o jogo é de ideias, mas a paixão é real. Aqui os craques vêm do plenário e cada rodada traz 2 deputados estaduais de Santa Catarina para uma conversa direta, leve e com aquele toque de resenha de vestiário. E hoje é dia de clássico no Maracanã da política catarinense. É o dia de Fla-Flu. 2 parlamentares, 2 lados da arquibancada, mas o mesmo compromisso com o serviço público. De um lado, o tricolor das Laranjeiras, do outro, o rubro-negro da Gávea. A bola já está rolando e você é nosso convidado. Representando o Fluminense, temos o deputado Pepe Colasso, deputado estadual pelo Progressistas, natural de Tubarão. Começou cedo na política, foi vereador aos 22 anos, depois vice-prefeito e prefeito do município. Também atuou no DETER, Departamento de Transportes e Terminais, na Defesa Civil e no setor de saneamento. Eleito com quase 29 mil votos, hoje está no seu primeiro mandato na Alesc, participando de 5 comissões, incluindo a de Esportes e Lazer, e quando não está debatendo projetos, está torcendo pelo Flusão. Bastante. Com aquele espírito de quem nunca abandona o time. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, deputado Pepe. Obrigado, feliz da vida aí pelo Fluminense com a vitória contra a Internacional de Milão. O time está cada vez mais internacional. Maravilha. Né? Fazendo um grande campeonato. Nosso deputado Vonday, que está com a cabeça inchada, não está nem conseguindo botar direito porque o Flamengo perdeu pro Bayern, né? E do outro lado, como o deputado Pepe já citou, do outro lado do campo, com a camisa rubro-negra, temos o deputado Volney Weber, do MDB, natural de São Ludgero. Ele que começou na agricultura, virou empresário no setor de plásticos, antes de ingressar na vida pública. Foi vereador, depois prefeito por 2 mandatos, colocando a cidade no mapa como a primeira com 100% de esgoto tratado. Em 2018, chegou à Assembleia Legislativa, onde está em seu segundo mandato, com quase 46 mil votos na última eleição. Atuante em várias frentes, já presidiu a Comissão de Ética e hoje segue sendo uma voz forte da região sul. E claro, flamenguista roxo, daqueles que não perdem o Fla-Flu. Seja bem-vindo, deputado, muito obrigado pela presença aqui no nosso vamos dizer, na nossa partida, né? No nosso Jogo Rápido Alesc. É isso aí, muito obrigado. Parabéns aí pela condição dos trabalhos a você, ao meu colega deputado Pepe Colasso, a todos que estão nos acompanhando. Eu sou flamenguista da época de Zico, Adílio, Leandro, Nunes, Tita, e aí tínhamos na época também Fidjol, tínhamos o Moser. Era um timaço, não tem? O qual já fomos campeão do mundo já faz bastante tempo. Então, e a gente está lá sempre beliscando. Não deu agora. Mas sou brasileiro e também torço pelo Flusão, torci aí pelo Botafogo e torço pelo Botafogo. Palmeiras está pela frente aí agora, também agora somos palmeirense, o qual nós somos brasileiro de coração. E quem é brasileiro de coração respeita as bandeiras diferentes que temos, não tem? Porque a nação é a mesma. Que maravilha. E a nação que é a mesma, ela é apaixonada pelo futebol. Mas a gente tem uma coisa em comum, né? Então, tu é flamenguista, eu sou fluminense, mas nós somos ercilista, né? Também, ercilista. Aí tem uma vantagem, tem uma vantagem, né? Que é Leão do Tem Sul, algo né? em comum, coisa boa, Leão do Sul, né? Isso aí, Leão do Sul. Na verdade, eu tenho que confessar aqui que Leão do Sul, desde a época do Sarnapim, em Tubarão, ali, Sarnapim, não tem? Vai que é tua, Volney, Leão do Sul. vamos falar uma década mais pra frente, Volney. Vai que é tua, você não era nem nascido nessa época ainda, eu já acompanhava o Leão do Sul. Não, mas eu peguei o Bugrão. Vai que é tua, Leão do Sul. Tu pegou o Bugrão? Não, essa aí não. Bugrão é o que fazia o gol e mandava beijinho pra torcida? Eu só namorei com a minha esposa. Vamos ampliar essa discussão. Eu não peguei Bugrão nenhum. Na verdade, eu acompanhei também um pouco, e vamos lembrar aqui do Criciúma, que é do nosso sul, o qual eu acompanhei quase todas as partidas, na época quando o Criciúma disputou a Copa do Brasil e se sagrou-se campeã. 91. Em 91. Jairo Lenzi, Roberto Cavalo. Eu gostava de ir para o estádio para sentir a vibração dentro do estádio. A gente mexia, não tem? Era uma vibração que faz bem até para
faz bem para a saúde, faz bem para o interior da gente. Então aquilo ali era muito, muito legal. Ercílio Luz em Criciúma. Eu já acompanhava o Ercílio Luz também, né? Enfim, o qual a gente frequentou aquele campo de Tubarão lá por algumas vezes, o qual o próprio São Ludogero, inclusive, minha terra natal, se sagrou campeão em 1981 pela LTF, em cima do União Operária, né? União Operária, que tem hoje ainda, né? Um jogo que vencemos na prorrogação. E aí São José mostrou o belíssimo futebol, o futebol arte, aquele futebol brasileiro, o futebol arte, nos pés dos alemãos, não tem? Dos alemães lá, e vencemos aquele episódio, o qual nós fomos a Tubarão em cima de caminhões graneleiro, e toda a empresa Braço Nortense, todos os ônibus da empresa Braço Nortense da época, levou a torcida para Tubarão, quando que a SC recém tinha sido pavimentada e se instalou ali a PRE. E aí até então a regra era outra, até ali todo mundo ia futebol em cima de caminhão Chevrolet, caminhão Ford e tal, né? Então não podia mais. Mas naquele dia foi autorizado os caminhões graneleiro que tínhamos na região devido às granjas lá, que puxavam as rações para ir a Tubarão. Então, hoje não tem jeito, né, Vonei? Foram vários caminhões grandeleiros. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Nós viemos atirando foguete e trambulando a bandeira por dentro do Tubarão. A gente já começou, na verdade, o nosso jogo aqui, né? Mas deixa eu trazer um pouco para o meio campo, antes da gente entrar especificamente no assunto Fla-Flu. Para saber como é que foi que vocês entraram na vida pública, como é que foi e que ensinamentos tem, né, dessa trajetória anterior e que hoje estão ajudando vocês na vida parlamentar. Bom, como eu sou aniversariante, eu acho que eu vou responder primeiro. É que exatamente há 59 anos atrás, a minha mãe deu a oportunidade de eu entrar na vida pública, porque eu nasci no dia de hoje. Então, eu entrei na vida pública porque eu tive a graça e a felicidade de estar aqui pela graça da união do meu pai e da minha mãe que fez com que eu tivesse a oportunidade de nascer. Então, a minha resposta já é essa. Dali para cá, eu já vivo a vida pública. Bom, a minha o Vonei é filho de alemão, eu sou filho de italiano. O meu avô sempre foi uma pessoa que sempre gostou muito da política, sempre trabalhava para um candidato a vereador, a deputado, sempre foi um cabo eleitoral, e eu, pequenininho, sempre estava ali junto com meu avô fazendo política com ele. Sou advogado, fui fazer a universidade de Direito, e aí comecei a entrar no mundo das questões acadêmicas, né, e estudantil na época, e gostei da vida pública, da política, e aí por esse movimento me convidaram cedo para ser candidato a vereador, e cá estou eu aqui até hoje, não consegui sair. Meu pai falou ainda, né? Se tu entrar, tu não sai mais. Bom, ele tinha razão. Tu estás tentando, né? Na verdade, assim, também respondendo, né, de forma séria agora, a gente sempre participou da igreja, sempre participou do futebol, sempre participou da associação comunitária, das festividades, de uma forma do coletivo. Sendo assim, a gente acaba sendo um formador de opinião também, claro. E principalmente depois do futebol, nós discutimos as necessidades ou as dificuldades que o município passava, desde uma boca de lobo sem grade até um buraco na estrada ou coisa parecida. E aí as pessoas, os meus amigos da associação do Basquiroto na época, né, diziam assim: Vonei, vai de vereador. E ele disse: não, isso não é para mim, vocês são louco. E aí, resumindo, conversei em casa com a família, e aí a gente faz uma reflexão pensando o seguinte: bom, se isso não é para os bons, né, que a gente diz que é para louco, então quem vai cuidar da nossa casa maior, que é a nossa cidade? Então tem que ser os bons. Eu acho interessante como tu fala, né? A partir do momento quando a gente tem uma vida social muito ativa, de ir na igreja, de ir no clube social, a minha família sempre teve essa... Meu pai já foi presidente de time de futebol em Tubarão, minha mãe diretora de escola, e aí a gente na igreja, a gente no clube, a gente na vida social, faz com que as pessoas também nos incitem a estar participando do processo político, porque já estão envolvidos ali. Já está envolvido nessas questões de interesse da sociedade, né? E aí, para terminar, indo ao encontro do que o deputado falou aqui, o Vonei, né? Meu pai sempre fala isso: enquanto os bons não participam, os maus se assenhoram. Ou os não tão bons ocupam o espaço, né? Então eu acabei entrando nessa época, ajudando uma candidatura a prefeito e vice em 2004, ajudando. Né? Nunca participei, nem filiado era. Mas em 2007, deu certo, em 2007 me convidaram muito para participar, me inscrevi então num partido. No meu caso, o partido é o MDB desde então.
né? E 2008 tinha candidato a vereador e depois... Fla-Flu, MDB e PP. O qual as raízes É da só minha o Ercílio família, mesmo que nos as faz feliz, né? Não, as raízes da minha família sempre foram PP também, né? A gente tem que ter esse respeito, Certo. o qual o meu pai nunca foi um mau elemento por estar no PP e até porque eu nunca fui mau elemento por estar no MDB. São as pessoas, então nós temos que respeitar isso. Se a gente quer participar de uma campanha política, tem que estar cadastrado, tem que estar inscrito, tem que estar filiado a um partido. O futebol, se a gente não está inscrito, não joga. Tem que estar Se legalizado, olhar na né? súmula, Claro, não joga. claro. Então aí, na sequência, então, eu fiquei vereador, depois já prefeito, reeleito com 80% e aí renuncio o mandato a convite da comunidade, aí que é o bom, não tem porque é a convite das pessoas, não quando a gente quer, mas sim quando alguém te convida. E aí aceitei o desafio, um desafio quase que suicida naquela época, uma cidade pequenininha, para disputar uma eleição de deputado, seria praticamente ir para casa, não tem? Eu renunciava a um mandato de prefeito praticamente para dar errado. E acabou dando, sempre digo brincando, né? Deu o azar que deu certo. Fizemos 41 mil e tantos votos, deputado e depois reeleito. E estamos aqui nesta Que vida, maravilha. atendendo às necessidades do nosso povo catarinense. Vamos pro jogo? Vamos agora. Agora é hora de entrar em campo de verdade. Vamos falar de futebol, lado mais passional da vida. Quero saber de vocês quando que começou essa paixão, né? Histórias de estádio, claro, tá liberada aquela provocação leve, né? Mas como é que começou isso? Como é que você começou a olhar para o tipo, eu sou flamenguista, eu gosto desse time, eu gosto... Você já falou que foi lá nos primórdios, lá quando tinha Zico e companhia, né? 78, 79, 80, era o auge de Flamengo. E aí, a Rede Globo era carioca. A né? Rede Globo sempre foi flamenguista. Mas olha só, na época, o que passava nos domingos na TV para nós, na televisão preto e branco? Passava Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio, Flamengo e Inter, Flamengo e Corinthians, mas sempre todo domingo Flamengo. E aí na era do Zico, era E aquilo, como era preto aquilo... e branco, tu não tinha satisfação de ver as cores da camiseta do Fluminense, que é a camiseta mais linda que tem no mundo. Né? Pois então, eu até acredito em você, mas eu penso que você também pode acreditar que a rubro-negra, ela tem mais vida, entendeu? Então, assim... O Zico é o seu ídolo? Você começou Zico, por aí? O Zico. É um dos, né? O Zico. Porque, O qual afinal, nós jogava enfim, nossas peladinhas quando nós era piá. Lá, eu sou de 66, então até 76, 78, eu tinha 10 anos, 12 anos, nós jogávamos o campeãozinho com os meus amigos, colegas, no pasto, no pasto, onde nós fazíamos uma trave de pau de eucalipto, com os meus primos, tio, que eu tenho tio mais novo do que eu, e aí nós fazíamos ali 10, 15 piá, bater tudo na direção de uma trave só. Então, quando nós batíamos, acertávamos... Carrasquinho. Tinha o Carrasquinho e tinha o campeãozinho. Aí jogava também o campeãozinho. E aí, quando eu botava a bola na gaveta, assim, botava em cima daquele ninho de meio de formiga, para daí Sentiu levantar Zico, a bola bem direitinha. É Zico! Vibrava igual o galinho de ouro, assim, pulando e tal, né? É. E aí eu tinha um galinho tio... de Quintino, É, né? galinho de Quintino, mas galinho de ouro, né? É, sim. Então, aí o tio, que era o tio Silvio, ele chutava também, ele dizia, Roberto Dinamite! Logo se percebeu que ele era sofredor pra caramba. E aí, quando ele ia pro gol também, que ele pegava uma bola encaixada, ele gritava, Mazzaropi! Então, enfim, lá atrás já despertou isso, né? No nosso dia a dia, o futebol, o qual eu escolhi o Flamengo pelo Zico, bem verdadeiro, né? O meu apelido era Garrincha, então deveria ser lá dos times do... Botafogo aí no caso, né? Aí então o meu volta apelido um pouco mais no tempo, né? O meu apelido era Garrincha, né? O qual até hoje ainda... Pela semelhança do jogo. Perna torta. Ah, tá. Perna Pensei que torta. jogava igual. Não, o jogo a gente até faz umas manobras legal também, mas é pela perna torta, mas tinha o estilo também, de dar quebrada, dar cortada, fazer Lá na ponta direita. fazer o zagueiro de Eu tinha bobo, que ver uma correr e cena voltar dessa. buscar a bola. Que legal, que legal. Era legal isso aí. Então, Pena que não tem mais o futebol dos deputados, que eu queria ver se tudo que tá falando é verdade mesmo, né? Não, agora a idade chegou. Hoje eu tô fazendo 59 anos, então ó, o espírito é o mesmo. Meu pai tem 84 anos, o espírito dele é o mesmo. Ele gosta da mãe, ele gosta de estar sorrindo, ele tem sentimento. Eu também tenho. Mas se nós for fazer uma peladinha aí, eu acho que eu te deixava pra trás. E a tua memória, a tua lembrança? Quer fazer um De onde é que torneio, vem, ao ô, mesmo Pepe? torneio de pênalti, nós dois?
10? Vamos. 10 chutes de cada um chuta e cada um defende. Olha aí, ó. Eu era Aí goleiro, tá lançado o desafio. Eu era goleiro, daí vai. Pô, então aí ficou pior, né, bicho? O compromisso é do batedor fazer o gol, não do goleiro pegar, né? E aí, se você é goleiro, ó, ele já sai na O vantagem. goleiro não tem obrigação de pegar, ele pode pegar, né? Tá ali pra... mas ele é goleiro, então ele já sai na frente. Mas Bom, o desafio tá instalado. A minha história é o seguinte, o meu pai, a influência de gostar do futebol é através do meu pai. Meu pai foi jogador, então ele tem uma história dentro da minha cidade de Tubarão, muito reconhecida pelo futebol. Ele foi jogador de futebol, foi jogador do Hercílio, do Grêmio Cidade Azul. Acho que o Vonei não chegou a pegar o Grêmio, e nós, né? Não. Que é o time que lançou o Zenon. O Zenon, todo mundo disse que foi lançado pelo Hercílio, foi lançado pelo Grêmio. Pode perguntar pro Zenon. Primeiro ele treinava no Grêmio, depois que ele foi pro Hercílio. Quando teve a primeira tentativa de união entre o Hercílio e o Ferroviário, meu pai foi o primeiro presidente do Tubarão Futebol Clube. Tempo que jogou uma bilha, jogou bons jogadores lá, e o Tubarão chegou a ser vice-campeão estadual. Então eu respiro muito o esporte dentro da minha casa desde cedo. E o meu pai é um fluminense rachado. E uma coisa que ele não permite entrar lá em casa, uma das obrigações que tem é tu torcer pro Fluminense. Então, ele teve a proeza de conseguir fazer os dois cunhados dele torcer pro Fluminense. Os dois cunhados com 18, 19 anos se tornaram Fluminense pela insistência dele. Então, É porque eu não torci pra ninguém. eu ainda não vi ninguém trocar de time. Meu avô, meu avô materno, ele era meio vascaíno, assim, tal, mas eles não torciam muito, Não tem torcia. razão. Aí levou para ser os dois Fluminense. E aí lá em casa, eu, meu irmão, minhas filhas, as filhas do meu irmão, nós somos tudo tricolor rachado. Algum jogo inesquecível, alguma memória que vocês tenham de um Fla-Flu inesquecível? Eu tenho um grande, bonito, lindo aqui para falar. Então manda. Eu fui com as minhas duas filhas ver Flamengo e Fluminense, final do Carioca de 2023. Nunca tinha levado elas no Fla-Flu, eu já tinha ido no Fla-Flu. Convidei meu pai não quis ir, riu da minha cara porque o Fluminense tinha perdido a primeira partida da final por 2-0. Disse, rapaz, não é hora para ir. Estreia do Marcelo, o retorno do Marcelo no Fluminense. O Fluminense meteu 4-1 no Flamengo. Foi um sacode iaiá. Na verdade, não tem assim diretamente Flamengo e Fluminense, né? Mas dos jogos marcantes que eu lembro do nosso Flamengo, né? Porque pessoas bem orientadas, elas têm tempo para mudar, né? O final, o começo não dá de mudar mais, mas o final dá para escolher outro. Então eu sempre convido para vir para o Flamengo. Mas deixa eu te contar o que o meu pai sempre fala. Na vida tu troca de tudo. Tu troca de mulher. Não, acontece, mas não é que troca de tudo. Troca de Pode mulher, acontecer. Tu troca de partido, tu troca de time de futebol, tu não troca. Não, esse é verdade. Isso é Inclusive impossível, tem gente cara. que muda até de Troca de sexo, religião, não muda o time. Mas não muda Troca o de time. religião, mas não troca de time de futebol. Termina, impressionante, né? É impressionante. Mesmo é verdade. rebaixado, né? Porque eu fico na esperança que Eu vai ser fui pra campeão da Série Série C, B. eu fui pra Série C. e nós Principalmente rebaixado. Olha aqui, né? na Série C, o meu pai é um dos primeiros caras que assinaram a Sport TV, a Sky na época. Sim, Lá em 98, 99 não existia isso aí, né? Ele assinou porque era o único lugar para ver o Fluminense jogando na Série C. E você acredita? Pra te ver o fanatismo. E você acredita que eu não lembro de nenhum jogo do Flamengo e Fluminense na Série C e nem na B? Então, assim, ó, eu não tô lembrado. Eu só lembro de um jogo de futebol que me marcou. Mas é porque o Fluminense me igual a marcou. Fênix. Nós renascemos das cinzas. Me marcou. Olha que os times grandes estão caindo, estão indo, hein? Estão caindo, eles levantam, caem de novo, mas nós tomamos vitamina. A nossa vitamina é... Mas enfim, eu queria só falar do jogo marcante do Flamengo. 1981, já virando para madrugada, Flamengo e Liverpool, campeão do mundo, gol de Nunes. Aquilo ali é marcante. Nunes foi um dos grandes também do Flamengo. Nós ainda era piá, cara. Campeão da Intercontinental. O Mundial é só isso que está acontecendo agora. Nós era Mundial piá. de clubes, né? E aí outro que é marcante, aí é o gol do Pet, quando o Vasco já estava comemorando. Isso eu me lembro. Comemorando. Eu me lembro, verdade. E o zagueiro cai na área, o zagueiro do Vasco, já é escanteio pro Flamengo. O zagueiro do Vasco cai e fica ali para matar o tempo, que já tava no limite do limite o jogo. Quando não tinha aqueles acréscimos constitucionais, era só por conta do juiz mesmo. Né? Então o zagueiro cai sabendo que é escanteio, sabendo que a bola vai ser pingada na área e ele não vai estar ali. Por quê? Porque se ele precisar de atendimento, ele tem que sair. E ele preferiu o atendimento em campo, ele saiu, a bola foi lançada
e o Flamengo fez o gol, né, do campeonato. 2001, 2002. Não lembro o Aquele ano. tempo o Vasco estava muito bem. Né? E até outra também, que o Vasco já estava com o título na mão, aí o Pet faz um gol de falta na gaveta. Então são jogos marcantes, não tem, dos resultados acontecerem nos últimos segundinhos, o qual a gente consegue naquele momento levantar o caneco. Aquilo ali fica guardado na auge, memória. né? Mas eu falei o 4-1 que eu fui no Fluminense. Agora também tem outro que é magistral, né? O gol de barriga do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Aquele gol foi antológico também, né? E que nota vocês dão pro time atual, né, de vocês? Eu tô dando 10, né? Nós estamos classificados no Mundial, o Flamengo já foi embora, nós ganhamos da Internazionale de Milano. Ei, tem coisa melhor do que isso, Vonley? Não fala assim, que precisa da nossa força para ajudar esse Fluminense. Vocês vão torcer para nós somos o Brasil, mas né? eu torço. Eu torci para vocês também. Eu fiquei feliz da vida quando o Fluminense conseguiu superar. E, inclusive, vibrei demais quando saiu o segundo gol, porém anulou, que eu acho que poderia ter passado. Mas, enfim, né? Eles criaram dois bonequinhos lá e passaram o VAR e disseram que estava impedido. Mas, enfim, e depois se consolidou, né? Com 2 gols, não levou nenhum. E vamos pra frente. O Flamengo, lógico, fez um grande jogo. Botafogo também não foi merecido, né? Foi muito triste ver 2 brasileiros juntos. Mas ganhou do PSG, né? Mas ganhou do PSG, exatamente. Mas um avançou, né? Então o Brasil, ele fez bonito, e quem está lá ainda representando nosso país nesse momento já fez muito bonito, que passou de fase. E levar 3 ou 4, eu tinha medo do Flamengo levar 3 ou 4, mas levou 4, mas fez 2 ainda em cima de um grande time, o qual ontem teve o time que disputou com, como é que é? City, contra o Manchester City, né? Al Hilal. Al Hilal. É o Ai e o Lau. O Al Hilal. Por aí. O time mais poderoso levou 4. Mas esse negócio que o deputado tá falando da torcida... Então o Brasil fez bonito já. Que é legal de ver, né? Um torcendo a favor do outro, porque aqui é rivalidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um sentimento, uma vontade de se menosprezar os times brasileiros, né? A gente sabe da superioridade e do preço, do custo que é um time europeu, né? Mas se dizia que era uma superioridade da superioridade da superioridade. Eu acho que os brasileiros vieram e falaram assim, não, tudo menos, bem. né? A gente até um pouquinho a menos, mas não é tão pouquinho a menos como vocês imaginam. Até né? porque eu penso que os que se destacam mais no futebol brasileiro e tendo a idade, eles são levados para fora. E aqui fica os demais. Mas nasce muitos bons no meio que muitas vezes não tem oportunidade. Mas supera nesse momento também a vontade, a honrar a camisa, dizer eu sou brasileiro e nós somos alguma coisa, nós temos que ser respeitados. Claro. E eu acho que essa força superou as dificuldades e é isso que eu penso que está trazendo bom resultado e está fazendo bonito. E até por um pouco de falta de informação dos próprios profissionais da Europa, né, e aí se inclui técnicos, imprensa e tal, de imaginar que o Brasil só tem seleção e não teria time de futebol. Ninguém nasce do nada. Esses jogadores estão vindo de algum lugar. Esses jogadores, para chegar até lá na Europa ou chegar na seleção brasileira, eles não ficam jogando pelada, né? Eles não ficam jogando num campo sem grama, jogando pelada, de um dia para o outro ele vira profissional. Então... Então, um pouquinho de falta de informação também o que é o nosso futebol aqui, né? Bom, saindo da rivalidade, voltando para o coletivo, o esporte pode e deve ser ferramenta de transformação social, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês fizeram ou pretendem fazer nesse campo do esporte? Olha, primeiramente, com a minha participação, eu penso que a gente já contribuiu em muito. Quando prefeito também, sempre trabalhei muito forte, vou sempre defender muito a categoria de base, dando oportunidade para todos. Porque joga mal, porque joga mais ou menos, porque joga bem. E aquele que joga bem se destaca e tem que emprestar para quem tem condições de levar ele para frente. Mas trabalhar a categoria de base, fazendo com que incentive, socialize e dá oportunidade de integração e disciplina aos nossos meninos e meninas que estão na área do esporte, mas tem que ter a base. Tudo começa na base. A família começa na base, o esporte começa na base, as empresas começam na base. Sendo assim, a gente
colhe bons frutos lá na frente. Uma sociedade integrada, onde realmente isso existe, nós temos os bons e os grandes resultados e uma sociedade de boa formação. Então a gente continua defendendo aonde todos tenham a oportunidade de participação com isso, né? Lógico, se destaca um ou outro e aí, lógico, aí vai pro profissional, mas o mais importante é que o futebol traz alegria, traz lazer, traz engrandecimento, e eu sempre tenho dito, atrás de um pedaço de couro seco, podemos dizer assim, não tem? Na época eu jogava até com bola de meia, não tem? Chegava a jogar com isso, ou então, quando estourava o couro da bola número 5, nós jogava com a própria câmera só, porque ela era forte pra caramba, né? Só a bexiga interna, mas a gente correndo atrás de uma bola, e eu participei muito de associação esportiva, o qual depois veio a idade, aí fomos para o futebol 7, e aí o futebol 7 veio as iluminação, veio os campinhos para jogar à noite, nós alemãos jogar no sol, difícil, não tem? Senão era sábado à tarde, domingo de manhã, domingo de tarde, era no sol. Hoje a gente tem a oportunidade de jogar à noite e mais do que uma vez na semana. Fica mais então, tranquilinho, fica né? mais tranquilo e no horário lá mais de folga, mas tipo assim, ó, hoje é terça à noite, vai ter futebol. Na terça de manhã tu já acorda até diferente, sabendo que tu vai encontrar os amigos, tu vai correr atrás de uma bola e mesmo tu tem contas a pagar ou tá com algum problema, tu esquece tudo naquela hora. E um dia depois tu ainda tá alegre, relembrando os lances e tudo mais. Não que tu é irresponsável, não pensa nos teus compromissos, mas se tu tá depressivo, tu tá para baixo, aquilo ali faz com que... Vai bater uma bolinha, né? Vai bater uma bolinha. É isso aí. Essa bolinha, ela representa várias caixas de remédio que a gente deixa Saúde, né? A gente deixa de comprar. Saúde, Bem isso né? mesmo, é saúde. Legal. Isso é legal. Bom, acima de tudo, eu vou ao encontro do que o deputado Vonei falou, falando um pouco mais, acho que principalmente para a criança, né? O esporte, ele traz disciplina, né? O esporte, ele traz essa questão do respeito, de saber ganhar, mas saber perder. E a gente estava falando muito antes aqui sobre o esporte profissional, mas eu sou, né, uma pessoa muito otimista dentro do esporte amador de Santa Catarina. Santa Catarina é um celeiro do esporte amador do Brasil, né? E a gente produziu aqui muitos atletas dentro do vôlei, do basquete, do atletismo, né, do judô. Enfim, a gente tem um potencial enorme aqui no estado. Eu participei na minha cidade, por exemplo, de toda a construção da questão do Bolsa Atleta, que foi um incentivo para que as crianças, os jovens, pudessem ter um subsídio dentro de um potencial para poder praticar o esporte, para poder sonhar em ser alguém do esporte. E se não der certo, ele ganhou disciplina, ganhou educação e vai ser um grande profissional na vida. E dentro do meu mandato eu também tento caminhar muito para isso. Eu já tive a oportunidade de jogar jogos abertos, então eu sei qual é a dificuldade que um esporte amador tem. Às vezes a gente fala muito do profissional, né, de clubes profissionais que a gente estava falando antes, que tem recurso, tem dinheiro, mas quando você vai para o esporte amador, às vezes um menino que tem um potencial enorme com 13, 15, 16 anos de idade, o pai não consegue nem mandar para um campeonato, né? Mas tem um potencial incrível. O poder público, se puder, através de bolsas, como essa questão do Bolsa Atleta e todas as outras questões de incentivos também que possa ter, pode dar oportunidade para que esse potencial todo seja evoluído. Muito bem. Eu queria só fazer um complemento, Pois não, aqui, se pois me não. permitir. Claro. Eu tive a grata satisfação de quando acompanhar um executivo municipal, aí eu falo mais lá no município, que um prefeito, ele olha com um olhar diferente para o esporte, não para um segmento, mas para o esporte num todo. São Lugero é uma pequena cidade, o qual já foi várias vezes campeão estadual de voleibol masculino, o qual foi vice-campeão brasileiro de voleibol masculino. Eu também, depois houve uma decadência nesse sentido, e depois volta um prefeito que começa a dar atenção para fazer a base de volta, e eu tive o privilégio de acompanhar, por exemplo, dentro da minha família. Eu tive a Simone e a Silvia, duas primas, e a Heloísa, também outra prima, que no voleibol, nascidas ali e formadas ali, na questão da evolução do ensinamento dentro da área do vôlei, foram para a seleção brasileira de voleibol feminino. Então, para mim é uma satisfação, o qual hoje ainda tenho um primo que está no Flamengo, que é o Carboninho, que é filho do Carbone do Botafogo, técnico do Botafogo e tal, que o filho dele é primo emprestado meu, o qual o filhinho dele, que é o João, que
começou jogando na nossa associação, lá na família, o qual hoje está inserido no Flamengo e quero acreditar que vai jogar agora no exterior. Então, assim, a gente consegue colher frutos dentro de casa, Sem mesmo dúvida. em município pequeno, mesmo com poucas crianças e tal, mas quando o trabalho ele é sério. E tanto é que quando eu, prefeito, em 2014, 2015, eu instalei, né, com uma vontade própria, e aí, lógico, com apoiadores, instalamos a Copinha, o qual todos os anos agora, as edições, tirando a pandemia aí que falhou 2 anos, mas estamos na 7ª ou 8ª edição da Copinha, o qual participa os grandes times do futebol brasileiro, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro, Juventude, Avaí, Figueirense, sim. Criciúma e assim por diante, Ercílio e tal. Nós começamos lá com menos de 20 equipes. Tinha dificuldade a primeira edição, a segunda. Hoje nós estamos aí com 60, 70 equipes e temos que limitar porque não tem mais condições. É agora, nas férias de julho, o qual 2 semanas vem atleta do Brasil inteiro, só de atleta, envolve aí 1.700, 1.600, 1.800 atletas, sub-11 e sub-13, né? E que jogador do Palmeiras, por exemplo, que foi para o exterior, esse menino nasceu e jogou e foi campeão da Copinha ali no nosso município, no nosso gramado, assim como tem vários outros. E esse ano a edição vai trazer, inclusive já agora, pelo potencial, a visibilidade que ganhou, vai trazer agora times, inclusive dos Estados Unidos. Que muito para bom. jogar aqui Maravilha. no nosso território catarinense Coisa e boa. na nossa cidade vizinha de Tubarão, que é São Luís do Gero. Maravilha. Fim de jogo por aqui. Bom, mas a resenha segue nas próximas rodadas. Hoje tivemos um Fla-Flu de respeito com 2 craques que jogam limpo na política e têm paixão de sobra pelo futebol. Obrigado ao PP Colasso, ao Volney Weber pela presença e a você que nos acompanhou até aqui. O Jogo Rápido Alesc volta na próxima semana com mais 2 deputados e um novo duelo de ideias, histórias e, claro, muita bola dividida. Tchau, até a próxima.